Do público, este é o P24. Qual o papel das mulheres no 25 de Abril de 1974? Maria José Ribeiro foi presa por liderar o único protesto no Estado Novo em Dia da Mulher. As mulheres eram tidas sempre como mentecaptas, não é? Portanto, ninguém acreditava que fôssemos capazes de ir para a rua. E fomos. Aurora Rodrigues foi torturada 3 meses que incluíram 20 dias de isolamento, 16 de tortura do sono, uma sessão de escarros e outra de pancada. É quase inacreditável. Como é que alguém é capaz de bater noutra pessoa, bater, como uma máquina, sem dizer uma palavra? Foi assim que ele me bateu. Conceição Ramos estava cansada de ser explorada como criada e fundou um sindicato. O 25 de Abril lembro-me que fiquei em casa, que a patroa me telefonou a dizer que o senhor não tomava café nesse dia, que estava mal disposto a que fizesse chá. Estes são alguns exemplos de mulheres que contribuíram de forma ativa para a Revolução de 25 de Abril de 1974. Para assinalar os 50 anos de Revolução dos Cravos, nas últimas semanas o público lançou 7 histórias narradas no feminino sobre a luta pela liberdade. A série Mulheres de uma Revolução ainda em curso terminou na quinta-feira com a história de Ana Cocelo, que assessorou a comissão coordenadora do programa do Movimento das Forças Armadas e 2 governos provisórios. Pode ler e ver os vídeos na íntegra em público.pt. Mas o que dizem estas 7 histórias sobre o papel da mulher na Revolução dos Cravos? Neste P24 ouvimos a jornalista Ana Cristina Pereira, que assina esta série de reportagens. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Fui Elisa nas brigadas. E nessa altura deixei ser Mariana, passei a ser Maria. Foi há 50 anos que a Revolução lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome. Só voltei a ter o meu nome 18 anos depois, quando foi a 25 de Abril. No podcast Clandestinos vamos ouvir histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade durante o Estado Novo. Uma série em 5 episódios do Jornal Público para acompanhar às quartas-feiras no mês em que se comemoram 50 anos de democracia. Já disponível nas aplicações de podcast. Ana Cristina, bem-vinda ao P24. Obrigada pelo convite. Esta quinta-feira saiu o último de 7 trabalhos sobre as mulheres do 25 de Abril. Desta vez sobre uma mulher que esteve na guerra colonial com o marido, que é algo que é mais comum do que imaginamos, certo? Sim, sobretudo a partir de certa altura, quando começou a haver mais algum descontentamento nas Forças Armadas, o governo tentou calmar a situação, facilitar a situação, criando mecanismos de apoio para as famílias acompanharem os oficiais nessas missões. Qual é que é a história desta mulher? Ana Cocelo faz parte de uma família abastada de Lisboa, vem de um contexto tem um pai militar e casa-se com um militar, que é o Luís Macedo, um dos capitães de Abril. Ele vai com ele numa primeira missão à África, e no tempo em que ele está a desempenhar a sua missão, ele dá aulas, que era algo que também algumas mulheres faziam, não ficavam só a bordar e a fazer crochê, né? Também algumas delas desempenhavam um papel nas comunidades onde estavam. E quando eles regressam, já há também um choque, desde logo em África, com a realidade da guerra colonial, e há uma grande vontade de mudar a situação. E quando eles voltam é quando está a começar a grande conspiração que há de levar ao 25 de Abril. E ela participa nessa conspiração com o marido. Aliás, é ela que bate à máquina o primeiro manifesto do movimento das Forças Armadas, que é lido num plenário em Cascais, e depois também integra os primeiros governos, assessorando primeiro a comissão e depois o próprio primeiro-ministro em 2 governos provisórios do Vasco Gonçalves.
Mas ela é, sobretudo, uma mulher interessante também porque ela faz uma grande luta pela democracia paritária, ou seja, ela é uma figura do associativismo que faz um lobby há décadas para termos uma democracia que seja mais paritária, que tenha maior representação de mulheres e que tenha uma maior preocupação também com os temas que importam às mulheres. Ao longo das últimas semanas contaste várias histórias de mulheres dos mais variados quadrantes, uma jurista, uma empregada doméstica, uma médica, mulheres que foram presas e torturadas no Estado Novo. O que é que dizem estes trabalhos sobre a mulher no 25 de Abril, sobre o seu papel? Claro que, tendo em conta que isto não é uma amostra propriamente representativa da população, não é? Não, eu por mim acho que nós devíamos fazer, eu por mim continuava e fazíamos mais, porque cada uma destas mulheres é uma espécie de retrato sociológico, não é? Cada uma delas faz um retrato da época, de uma determinada a faixa da população, não é? Quando nós contamos a história da Conceição Ramos, que é uma rapariga que começa a trabalhar com 10 anos no campo e depois vai servir em casa alheia e acaba por fundar um sindicato do serviço doméstico, não estamos só a contar a história dela, estamos a ver aqueles milhares de meninas e raparigas que saíram de casa, das aldeias para as cidades para fazer serviço doméstico, muitas vezes numa situação de semi-escravatura. Quando contamos a história, sei lá, da Hermínia Vicente, que é uma mulher também das classes baixas, que cresce nos Campos do Sul, vemos aquela miséria em que as pessoas viviam e a tentativa de superação disso, aquela crença também de criar um outro mundo e de fazer uma reforma agrária que depois teve uma duração muito curta, não é? Mas houve ali aquele momento em que as pessoas desacreditaram que podiam fazer outra coisa. E depois temos outras mulheres que tiveram uma luta muito forte no pré-25 de Abril. Dei estes exemplos que têm mais a ver com o pós, mas também no pré, quando vemos a história, por exemplo, da Aurora Rodrigues, que era estudante de Direito e que viveu em primeira mão as contestações estudantis daquela época e viu morrer um dos seus amigos às mãos da PIDE num protesto estudantil e foi presa e torturada. Vimos também essa participação e outra vez essa invisibilidade, porque nós quando falamos da luta contra a ditadura falamos muito nos homens, e na luta dos homens e na luta dos líderes partidários, não é? Parece que só tivemos os líderes e não tivemos muitas outras pessoas, muitas delas anónimas, que foram presas, que foram torturadas. Achas que ainda está um bocadinho por contar este lado feminino da história? Eu acho que há um esforço bastante grande nestes últimos anos para resolver essa lacuna e eu vejo isso muito claramente a propósito destes 50 anos do 25 de Abril. Há uma consciência de que estas memórias, a preservação destas memórias é importante e que não basta as memórias dos líderes e que também é preciso a memória de outras pessoas que tiveram outras participações, que tiveram outros papéis, porque no fundo isto não é uma história de heróis, não é? É uma história feita por muita gente com papéis muito diferentes. O que é que te surpreendeu mais nestas histórias que contas nesta série? Não sei responder. Acho que eu ouvi estas mulheres com muita curiosidade e até um espanto.
Para mim, por mais histórias destas que eu ouça, para mim há sempre esse lado, porque elas são todas diferentes umas das outras, né? A forma como cada um, como quando ouvimos a Maria José Ribeiro, por exemplo, a forma como ela participa na organização da única manifestação que houve durante o Estado Novo, em Dia da Mulher, né? Ela a contar aqueles detalhes de como é que eles preparavam as coisas, e depois ela é presa. E nós pensamos, uma pessoa é presa porque estava numa manifestação, né? Tudo aquilo se não nos causar espanto, eu acho que é problemático, não é? Temos de nos continuar a espantar com isso, porque senão normalizamos tudo. E para os nossos olhos de hoje, isso tudo deve ser surpreendente. O que no fundo também é contraditório, não é? Porque nós temos a obrigação de conhecer estas histórias. O que eu estou a tentar dizer é que, apesar de termos a obrigação de as conhecermos, não devemos olhar para elas como uma história já dita, porque isso faz com que percamos vontade de continuar a ouvir. E após 50 anos pode haver já um certo cansaço sobre o tema, mas claramente ainda há muitas informações para descobrir, como se vê nestes trabalhos. Sim, há muitas coisas que ainda não foram, mas também há novas gerações, não é? E há novos ouvidos. Há muita gente que ainda não sabe, sobretudo nas pessoas mais novas, porque estes temas ainda são muito maltratados nas escolas, não é? Não, cada vez menos, mas ainda tem muito pouco espaço, e há muita ignorância ainda em relação ao que foi a ditadura, ao que foi a opressão, o que foi a guerra colonial, o que as pessoas passaram, não é? O que era ser, sei lá, jornalista antes do 25 de Abril, não é? O que significava escrever um texto e ter uma comissão de censura que tinha de aprovar o texto. Que efeito que isso tinha no trabalho que se produzia? Há em todas as áreas há tantas questões e tantas histórias que é importante preservar e passar. E há muita coisa para descobrir nesta série. Ana Cristina, muito obrigada. Nada. E esta sexta-feira, no Público, conheça o perfil do novo governo, desde os ministros aos secretários de Estado. O P24 é um podcast do Público, com música original de Ana Marcos Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e bom fim de semana.